Boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente aí nessa live. Meu nome é Aline Cavalcante, eu sou repórter do Jornal Dia e a gente está fazendo, o jornal está fazendo uma série de lives todos os dias, trazendo bastante informação, tirando dúvidas, deixando todo mundo conectado, respondendo as questões sobre o coronavírus, né, mantendo aí a recomendação do isolamento social, cada um na sua casa, e para contribuir com esse momento que a gente está vivendo, esse momento de pandemia, a gente tem feito essas lives. Hoje nós tivemos uma live com a vice-presidente do Sindicato dos Enfermeiros, né? Ela falou sobre a situação que os enfermeiros vêm enfrentando nesse momento, e amanhã também a gente vai ter uma live com a Marcela, ex-BBB, vai estar aqui com a gente. Amanhã às 15 horas, às 17 horas, o repórter Gustavo Monteiro vai entrevistar a Marcela. Ela vai falar sobre o confinamento, vai falar também sobre a questão de ter saído de dentro da casa e já ter entrado para um outro isolamento. Vai falar como é que está o relacionamento dela com os ex-participantes. Vai falar também sobre o relacionamento dela com o Daniel, como é que tá, se eles estão juntos ou se não estão. Então, todos os dias a gente tem alguma live e a gente está sempre anunciando. É só você ficar ligadinho aqui nas nossas redes sociais que você vai saber o que vai rolar, quem vai ser entrevistado. E aí você aproveita também para mandar a sua pergunta, tirar as suas dúvidas. Hoje, nessa live de agora, a gente vai falar com o médico José Alexandre Araújo. Ele é um dos coordenadores do Centro de Triagem de Covid em Itaguaí. E ele foi diagnosticado com a Covid-19 no início de março e conseguiu... ele chegou ao diagnóstico no início de março e aí fez todo o tratamento, superou essa doença, ficou curado e depois disso ele começou a gravar vídeos, né, para tirar dúvidas e também para mostrar a experiência dele como paciente, a experiência dele do outro lado. E hoje a gente vai conversar com ele, ele vai contar pra gente sobre essa experiência. Quem quiser também, que já tá aí entrando, pode mandar pergunta, tirar alguma dúvida sobre a doença ou também tirar alguma dúvida sobre como foi essa experiência dele nesse período em que ele esteve doente. A gente vai convidar ele aqui agora. E ele vai falar pra gente um pouquinho como é que foi esse momento. Oi, doutor José Alexandre, tudo bem? Oi, tudo bem? Doutor José Alexandre, a gente já expliquei do que a gente ia falar agora. O senhor passou por uma situação, aí uma experiência difícil, né? E do outro lado. Primeiro eu queria saber por que o senhor resolveu fazer essa série de vídeos, divulgar esses vídeos que até viralizaram nas redes sociais, contando desse período em que você passou pela doença. Por que você resolveu gravar esses vídeos? Bom, eu resolvi gravar porque para ajudar as pessoas, na verdade, a entenderem o que era a doença. Eu estou procurando um lugar aqui para botar para carregar meu celular. Tudo bem. A bateria vai acabar. Então, a ideia era para ajudar as pessoas, né, a entender o que é a doença. Eu tive a doença muito cedo. Eu fiquei doente dia 18 de março. Então, um dos hospitais que eu trabalho, por exemplo, acho que eu fui o primeiro médico a me contaminar, que eu sou urologista do Hospital Federal do Andaraí. E acabou que quando eu fiquei doente, cada um estava tratando de um jeito. De quase 2 meses para cá já mudaram vários tratamentos. E como ninguém tem certeza de nada ainda, apesar de vários estudos estar saindo aí, cada vez mais coisas saindo, mas é um pouco tempo, na verdade, que a gente tem para fazer qualquer análise melhorada, fidedigna com relação ao Covid, né? E eu resolvi gravar porque dezenas de médicos, amigos meus, me ligavam para saber como é que eu estava, para saber como é que era a doença. E aí as pessoas que
de imprensa que eu tive contato, perguntaram se eu podia passar um pouco, eu achei que sim. Cara, sinceramente foi bem legal que as pessoas vão tirando as dúvidas, quem é muito amigo meu me liga para perguntar. E de lá para cá, vários amigos meus médicos e não médicos ficaram doentes. Eu tenho vários amigos meus doentes hoje que a gente conseguiu ajudando, entendeu? Por isso que eu achei interessante. Certo. O senhor ficou doente no dia 18 de março, que foi quando você sentiu os primeiros sintomas. Quais foram esses primeiros sintomas que você percebeu? Cara, os meus sintomas foram os mais básicos que tem no Covid, que é tosse e febre. Eu comecei a ter tosse leve, tive febre da noite do dia 18 para dia 19, não pensei que fosse o Covid, o vírus. No dia seguinte, tanto que foi uma quinta-feira, eu trabalhei normalmente, vim trabalhar aqui em Itaguaí, hoje eu estou em Itaguaí. E quando eu cheguei em casa, por volta de 5, 6 horas da tarde, minha tosse estava pior. E aí eu comecei a ter febrão. Aí, quando comecei a ter febre alta e a tosse piorar, eu e minha esposa, um olhou para a cara do outro e a gente falou, cara, não acredito. Eu acho que pode ser Covid. E daí eu me isolei. Fiquei 14 dias isolado mesmo no meu quarto. Os meus filhos ficaram 14 dias sem encostar em mim. Eu não encostava na minha mulher. Quando eu cheguei a ficar com bastante falta de ar, não tive que ir para o hospital, ficar internado nem nada, mas fiquei com bastante falta de ar. E eu não conseguia falar no telefone. Mas nos momentos que eu estava melhor, eu que limpava o meu quarto, a comida era colocada no chão, eu pegava a comida, comia e botava no chão de novo para as pessoas lavarem para mim. Então eu fiquei totalmente isolado. Para vocês terem uma ideia, meu isolamento foi tão grande que a minha esposa não se contaminou. Ela já fez vários testes, ela é médica também, ela não se contaminou. E lá em casa, graças a Deus, todo mundo ficou super bem. A minha irmã, no início, ia lá ver como é que eu estava, né? Também não se contaminou, de tão bom foi o isolamento. Como é que foi a evolução da doença? Foi rápido? Dos primeiros sintomas para o ponto mais crítico que o senhor chegou, foi rápida essa evolução? Não, não é rápida. 14 dias são dias intermináveis. Eu acordava no dia seguinte já falando que, olha, hoje já é o terceiro dia, depois hoje é o quinto dia. Você ia contando isso para essa coisa horrível acabar. Enquanto você está com febre, dor de cabeça e dor na garganta, é uma coisa. Quando você começa a ficar com falta de ar, quando você começa a puxar o ar e o ar não vir, e você saber que você pode complicar a qualquer momento e ter que ir para o hospital, como eu acabei indo, é um medo que eu não sei descrever. Eu nunca tinha passado por isso, nunca tive doença grave nenhuma, não tenho doença nenhuma. E o medo, e ainda mais nós somos médicos, eu trabalho com paciente grave, a gente sabe as complicações que a gente pode ter quando você é entubado, tudo. Cara, é um medo muito grande. Tanto que no dia que eu cheguei para o hospital, eu moro na zona sul do Rio, eu fui no hospital da zona sul do Rio. A primeira coisa que eu fiz foi colocar um oxímetro no meu dedo para saber quanto que eu estava saturando, porque dali eu sabia se eu ia ficar internado ou não, independente da tomografia. Eu tive a pneumonia, minha tomografia teve as pneumonias bilaterais, mas foi pouca coisa, menos de 25% de lesão, por isso que eu voltei para casa. E eu fiquei no sofrimento de melhoras e pioras até o 14º dia de doença. Do 14º para o 15º dia, quando ia acabar meu isolamento, eu acordei no 14º, 15º sem nenhum sintoma. De uma hora para outra, zeraram os sintomas. Agora, sobre o isolamento, você falou que a parte angustiante, a falta de ar é uma das piores coisas. Qual é a pior parte do isolamento? Então, já me perguntaram isso numa outra entrevista. Quando você está com muito medo de morrer, o isolamento é secundário, sinceramente. Depois que você melhora, quando acabaram os meus sintomas, o isolamento foi péssimo. Tanto que no dia que eu saí do isolamento, que eu abracei meus filhos, cara, eu acho que eu chorei mais 10 vezes. É muito ruim. Mas quando você tem medo de morrer, supera o seu isolamento, sinceramente. Eu acho que as pessoas, vários amigos meus que não ficaram como eu fiquei, não tiveram tanto medo. Eles tinham muito medo de piorar, porque eles viram como eu fiquei, mas não chegaram a ficar, não ter dispneia, ou falta de ar, muito pouca coisa.
Então, o isolamento é muito ruim. Mas quando você sabe que coisas piores podem acontecer, supera o isolamento. Mas o isolamento é uma coisa inexplicável, se você for pensar. Ninguém nunca pensou ter que ficar 14 dias sem encostar em ninguém. É inexplicável. Como é que são esses dias? O senhor fez um diário, né? Eu li um diário que o senhor fez dos seus dias de isolamento. E aí tem a questão de que você falava que os dias eles passam mais devagar. Como é que é esses dias de isolamento, essa coisa de Ah, você não poder ver teus filhos ou de repente ver só de longe a tua família, não poder ter um contato maior? Como é que é isso? os dias são intermináveis. Você acaba sabendo de cor todas as propagandas que vão passar na televisão. Eu ficava andando às vezes no meu quarto. Eu moro num apartamento que tem uma varanda. Eu consegui isolar uma parte grande da varanda, que eu ficava de máscara o tempo todo. Tanto que os meus filhos não ultrapassavam a marca que a gente fez no chão. No último dia, né, depois do 15º dia, eu chamei minha filha para entrar no meu quarto. Ela não entrou. Ela sabia que não podia entrar. E ela tem 1 ano e 9 meses só. Meu filho de 4 anos, quando encostava em mim, ele ia direto passar o álcool gel, porque ele sabia que a perna dele tinha encostado na minha e ele podia pegar o coronavírus. Então, os dias são intermináveis. Eu só sei que eu acordava de manhã, eu já via que estava de dia. Quando eu acordava, eu já contava aquele dia com -1 de doença e que tudo ia passar. Doutor, como é que é a parte psicológica, além dos sintomas que o senhor relatou, alguns sintomas que a gente já conhece da doença, que são terríveis, como é que é agora, falando da parte psicológica, pesa demais esse lado psicológico para quem está enfrentando essa doença? Pesa demais, tanto que no meu penúltimo dia eu cheguei a conversar com a psicóloga. Liguei para ela, a gente ficou conversando, só que foi uma consulta mais fácil, porque já era o meu último dia praticamente. Apesar de eu estar cansado ainda, com tosse, cansado, mas eu já sabia que a partir dali não tinha mais nada. Mas a parte psicológica tinha influenciado muito. Qualquer cansaço maior, isso tem acontecido muito com as pessoas, tá com febre, se dá um suspiro, puxa o ar um pouquinho, não vem, as pessoas já começam a ficar muito preocupadas, e a parte psicológica influencia muito. E a família? Como é que a família fica nesse momento? Como é que a família enfrenta, como é que a família pode ajudar uma pessoa que está passando pelo isolamento, pela experiência que o senhor teve? Cara, apoio, dar o máximo de apoio possível. Na minha casa, eu tive o apoio da minha esposa, que ela foi esposa, enfermeira, médica, foi tudo. A minha irmã me ajudou muito, a minha irmã ia lá em casa, ela é enfermeira, hoje até o dia da enfermeira, né, dava os parabéns para todos os enfermeiros. Ela ia lá, ela não tinha contato comigo, mas ajudava a minha esposa com os meus filhos. As famílias que não são de médicos, com certeza ficam apavoradas. As pessoas acabam até escondendo uma das outras, para não apavorar. Cara, é uma doença que você acaba ficando, infelizmente, uma parte sozinho, porque você não pode ficar ao lado das outras pessoas. Diferente de você estar com uma pneumonia, uma infecção urinária, que você pode ficar do lado das pessoas que você não transmite, até um resfriado. Ninguém se preocupa muito com isso. É uma doença que é um pouco solitária. Apesar de você ter o apoio na sua casa, de você ter gente na sua casa, é solitário. Tanto que quando eu fui para o hospital, eu fui para o Copa d'Or, que é perto da minha casa. Cara, eu fiquei sozinho lá dentro. Fiquei sozinho. A minha esposa médica não entrou, não podia entrar. Isso aí, se a gente for pensar que já tem 18 de março, 18 de abril, 18 de maio, vão ter 2 meses, o hospital estava vazio na época que eu fui. Não pôde entrar, eu fiquei sozinho inteiro, de 10 da manhã às 4 da tarde, esperando para saber se eu ia ficar internado ou ia ter alta. Para quem está entrando agora, a gente está conversando com o médico Dr. José Alexandre Araújo. Ele conta a experiência dele com a Covid-19. Ele contraiu o vírus, já está curado, e aí está contando para a gente como é que foi essa experiência dele. Doutor, tem uma coisa que o senhor falou e já chegou algumas perguntas aqui para a gente. Sobre o pós... após a infectação, né? Você está curado e aí sai do isolamento. As pessoas perguntaram algumas perguntas para a gente sobre como manter
o local que a pessoa ficou, o quarto, por exemplo. Como manter a limpeza do quarto de uma pessoa que está saindo do isolamento? Tem que ter algum cuidado específico? Não, na verdade, você tem que trocar toda a roupa de cama, tem que limpar tudo. Pode ser com álcool, na verdade. A gente limpou tudo em casa, passou álcool no chão, no armário, na cômoda, em tudo. E a gente trocou todas as roupas de cama, limpou tudo, o máximo possível, como se fosse um hospital. Você tira tudo e a partir dali vai vida normal. E depois do 14º dia que você estava curado, como é que foi a convivência na casa quando você saiu do isolamento? Além de passar álcool, tomar esses cuidados de higienizar as coisas, teve que usar máscara? Teve algum cuidado Não, específico? não. Na verdade, eu tive a oportunidade que poucos tiveram por causa da demora. Eu fiz, no 14º dia, eu fiz o outro suave nasal. Todos os meus exames, tanto o primeiro quanto o segundo, eu fiz no fundão. Lá, vou falar para vocês que foi o melhor lugar que eu vi, que os exames ficavam prontos. O meu primeiro exame de positivo ficou pronto em 36 horas. Então, foi muito rápido. Então, eu fiz o segundo, deu negativo. Depois que deu negativo, eu recebi esse resultado na sexta, se não me engano. Na segunda, eu já voltei a trabalhar. Eu completei meu 14º dia numa quarta-feira. Eu fiquei quinta, sexta, sábado e domingo em casa ainda, não saí de casa, porque ainda não tinha o resultado do exame, eu já estava assintomático, não tinha mais nada. Eu esperei 3 dias depois de estar assintomático e fiquei normal. Em casa, com os meus filhos, eu já não estava usando mais máscara, nem com a minha esposa, depois do 14º dia, mas eu só comecei a sair de casa depois do 17º dia. Eu já tinha um exame negativo também. Aí, um mês depois, no final de abril, eu já fiz a sorologia, que veio já tudo positiva, graças a Deus, então eu já tenho uma certa imunidade. Mas, por exemplo, hoje em dia eu trabalho dentro de hospitais que estão cheios de Covid e eu ando com a minha máscara N95, que inclusive está aqui, eu só tirei para falar com você, entendeu? Então, tudo que é lugar eu vou de máscara. A gente ainda não sabe se a gente vai ficar imune ou não, estão saindo cada vez mais trabalhos mostrando que a gente está imune sim, mas como não tem nada certo, não tem como a gente saber, entendeu? Mas em Agora, casa, o senhor voltou a trabalhar no dia 6 de abril. Como é que foi esse primeiro dia de trabalho quando o senhor voltou após a contaminação? Como é que foi o primeiro dia de trabalho depois que o senhor passou pela doença, foi curado? Como é que foi esse primeiro dia? então, muitas pessoas, quando me viram, ficaram muito felizes. Até hoje tem gente que me pergunta se eu estou bem e tudo. Outros ficaram com medo de eu achar que eu poderia transmitir algumas coisas. Isso aconteceu no meu prédio que eu moro, na verdade. Mas mais por ignorância mesmo, porque as pessoas não conhecem a doença, não sabem como é que é. Mas foi muito legal. As pessoas se preocupam mesmo com você. E foi uma vitória, né, na verdade, que eu tive, e as pessoas comemoraram bastante. O Paulo está perguntando aqui pra gente se, além da tosse, o senhor chegou a ficar sem olfato, sem o paladar? Não. Eu falo para as pessoas que o meu foi Covid raiz mesmo. Olfato e paladar eu não tive. Eu só tive febre, dor de cabeça, tosse, febre alta e a falta de ar. Tem um aluno que perguntou aqui pra gente que falou que está tomando todos os cuidados, tá se cuidando bastante, mas tem um receio em relação às compras. Ela tem pedido compras para serem entregues em casa, mas tem medo de se contaminar nesse momento em que as compras são entregues. Ela está perguntando se há risco e quais os cuidados ela pode tomar para poder minimizar isso. Cara, tem risco, bastante risco. O cuidado que ela tem que ter é limpar os alimentos. Ontem mesmo eu comprei alimento para minha casa, para você ter uma ideia. Eu fui no supermercado, comprei alguns para meu filho. Cheguei em casa e minha mulher passou álcool gel em tudo. Entendeu? É um cuidado que ela tem que ter. Ela tem que ter o cuidado dela se proteger com álcool gel, lavar a mão. Se ela lavar bem a mão dela com sabão, está ótimo. Todo mundo está falando álcool gel, mas, cara, a gente tem que lavar a mão. Se você lavar a mão, você não precisa nem se preocupar com o negócio com álcool gel. Lavou a mão direito, da forma correta, os 20 segundos que todos os infectologistas que estão falando na televisão preconizam, não vai ter problema nenhum. Mas ela tem que se cuidar, tem que lavar sim.
Sim. Uma outra pergunta que chegou aqui é em relação ao grupo de risco. Tem uma pessoa que escreveu aqui pra gente, disse que o pai está internado e ele é do grupo de risco. Ele é ex-fumante e tem 83 anos. E disse que está muito preocupado, apavorado com a situação. O que a gente pode falar para esse grupo de risco, para essas pessoas, para essas famílias? Como é que se passa nesse momento? Eu vou te falar uma coisa. Para mim, o grupo de risco hoje, eu acho que não tem muito esse negócio do grupo de risco. Lógico que o paciente mais idoso é muito pior e o paciente obeso é muito pior dele ter o problema. Mas o resto, o idoso e obeso sim, que a gente vê que tá muitos obesos morrendo, mas eu acho que qualquer pessoa é grupo de risco. A gente tem várias pessoas, eu particularmente não tinha doença nenhuma, não sou obeso, procuro ir na academia 2 vezes por semana quando dá tempo, cara, e fiquei doente. Tem outros médicos que ficaram doentes gravíssimos também que não tinha doença nenhuma, entendeu? Eu acho que todo mundo tem que colocar na cabeça que todos nós podemos ficar doentes, independente do seu grupo de risco ou não. O grupo de risco tem chance de piorar mais, de morrer, na verdade. Mas eu acho que todo mundo é grupo de risco, porque ninguém sabe como é. O vírus não está escolhendo muito quem é idoso, quem não é. Eu sei que o obeso é pior porque ele já tem uma certa gravidade. A obesidade é uma doença. E a idade também. Qualquer paciente idoso, qualquer doença é pior. Mas o resto eu acho que não. Eu acho que todo mundo pode ficar doente. Fica também um alerta para as pessoas que não estão levando muito a sério essa doença, né, doutor? Então, as pessoas que não estão levando a sério, elas deveriam dar uma passadinha, já que elas gostam de ficar andando pela rua, nas portas dos hospitais, vendo os familiares chorando que perderam seus familiares, sem nem poder ver a pessoa morta. Só dar uma passadinha nas portas de qualquer hospital do Brasil, que elas vão ver o que está acontecendo. Ou na porta dos cemitérios. Elas vão ver também as famílias. Doutor, tem gente perguntando aqui se as máscaras são de fato uma proteção. Sim, acredito que sim. A gente tem que acreditar em tudo que as pessoas especializadas estão falando para a gente. Não é à toa que a gente está usando máscara. Não sei se dá para ver, meu nariz está mais vermelho aqui. Eu fico de máscara N95 o dia inteiro. Eu vou trabalhar no hospital de campanha agora, que está inaugurando aqui no Rio. A gente vai ficar todo fantasiado o dia inteiro. A gente não pode fazer xixi 2 vezes no dia, porque senão não vai ter roupa para gente. Porque está tendo falta de roupa. Então, eu acho melhor as pessoas acreditarem que as máscaras sim, porque senão o prognóstico delas, a chance delas irem morrer é muito grande. Agora, doutor, quando se deve procurar o serviço de saúde? Em que momento? Desde quando a pessoa ela manifesta algum sintoma, em que momento ela sabe que, bom, agora eu tenho que procurar ajuda médica, eu tenho que ir a um posto? Em que momento se deve procurar o serviço de saúde? Na minha opinião, na dúvida, vai. Na dúvida, respirou diferente, começou a ter febre, está resfriada, vai. Porque, por exemplo, aqui em Itaguaí a gente tem um centro de triagem que foi feito, está funcionando super bem. Cara, vai lá, você pode não fazer nada, vai embora para casa, mas na dúvida vai. É diferente de médicos e enfermeiros que estão acostumados, médico a gente está acostumado a saber lidar um pouco melhor com isso. Mas quem não sabe, na dúvida, vai, procura. Doutor, com essa sua experiência, o que mudou, né, no José Alexandre como pessoa, né, como ser humano, e no médico, no doutor José Alexandre? Qual a diferença que o senhor sai dessa experiência? E o que o senhor tira dessa lição, desse momento que o senhor passou? A lição é que a gente tem que dar muito valor à nossa vida. Você pode estar muito bem numa hora ali e, por doença, de uma hora para outra morrer. A gente vive numa cidade, uma das mais perigosas do mundo, que pode acontecer isso com a gente também, uma fatalidade. Mas dessa vez foi uma doença, um vírus, que no início, em dezembro, todo mundo achava que era mais um vírus vagabundo, que não ia dar nada, e que está levando centenas de milhares de pessoas à morte e acabando com as famílias, né? Com a vida das pessoas. Eu acho que se você começa a valorizar mais a sua vida, você começa a pensar que não vale a pena você trabalhar tanto, que a sua vida passa e de uma hora para outra você não pode ter mais aquilo ali.
Como profissional, fez alguma diferença para você? Cara, eu sou um médico e quem são meus pacientes, a maioria deles, é impossível se agradar todo mundo, lógico. Cara, eu sempre trato as pessoas não só como pacientes, assim, eu não sou frio, eu sou muito acolhedor. Eu gosto de conversar com os pacientes quando eu converso com qualquer pessoa. Entendeu? Eu sou bem direto também com as minhas pacientes. Eu faço urologia feminina, então eu tenho muita mulher paciente minha. Além de fazer urologia geral, de tudo, de câncer que eu gosto. Mas eu não mudou muito isso em mim, porque eu sempre sou bem, como é que eu vou dizer, eu não sou só médico não, da pessoa, eu tento fazer um grau de amizade ali pra gente ter um relacionamento bom, entendeu? Eu acho que isso mudou muito com relação à vida, você tentar curtir a sua vida, porque de uma hora para outra você pode perder. A gente tem visto todos os dias notícias, a gente tem, o Jornal Dia mesmo tem feito diversas visitas, principalmente aos centros das cidades, aos calçadões, e a gente tem visto muita gente nas ruas. E a gente está falando de pessoas que não fazem parte do serviço essencial, ou de gente que está na rua que realmente não tem nenhuma necessidade, nenhuma justificativa para estar na rua, as pessoas ainda estão circulando muito pelas ruas. O que o senhor diria para essas pessoas, principalmente, o senhor falou que agora vai começar a trabalhar no hospital de campanha aí na linha de frente, como é que é para um médico que está ali na linha de frente, cuidando das pessoas, lutando nessa batalha que é essa pandemia todos os dias, e enquanto as pessoas estão nas ruas e não estão levando a sério? Então, eu vou te repetir o que eu falei agora há pouco. Já que as pessoas não querem ficar em casa, é um saco ficar em casa, é um saco você não poder ir no restaurante, é um saco você não poder sair com a sua família, à praia, à piscina, é um saco. Mas as pessoas que estão na rua, que não tem que ficar na rua, por exemplo, acho que a crítica que está tendo, a caixa econômica, que as pessoas ficam na rua, é uma coisa inevitável, as pessoas precisam ter dinheiro para comer, senão elas vão morrer de qualquer jeito. Mas as pessoas que estão brincando na rua, foi o que eu falei agora há pouco, pede para elas passarem na frente dos hospitais. Fica lá na frente do hospital 5 minutos, ou na frente dos cemitérios. E elas vão acreditar que as pessoas estão morrendo. Não estão ficando graves, não, estão morrendo. A gente não tem respirador para colocar todo mundo. Para quem não acredita no respirador, é um pulmão artificial. Você não consegue respirar e você vai morrer igual um peixe fora d'água. Você não vai conseguir respirar, o oxigênio não vai dar vazão e a pessoa vai morrer. Nós não temos respirador no Brasil. Não temos respiradores em muitos lugares do mundo. Então as pessoas têm que acreditar. Se elas não estão acreditar, não acreditam, não querem ficar em casa, fazer isso que eu estou falando. Só passar na frente dos hospitais e dos cemitérios que elas vão começar a acreditar. Alexandre, qual mensagem o senhor deixaria para quem está hoje assistindo a gente, que está em isolamento, que está doente, ou para quem está assistindo a gente que tem um parente que está doente, qual a mensagem o senhor deixaria para essas pessoas como alguém que já passou pela doença e conseguiu vencer? Que isso é outra coisa também. A gente não tem que pensar só nas pessoas que estão morrendo, a gente tem que pensar nas pessoas que estão ficando boas, que estão sendo curadas, que graças a Deus são muito, muito maiores do que as pessoas que estão morrendo. Infelizmente, as pessoas morrem por todas as doenças. Foi o que eu falei, eu trabalho no hospital só de câncer e as pessoas morrem por câncer. As pessoas morrem por problemas do coração. Mas a grande maioria das pessoas estão ficando curadas. E a grande maioria de nós vai ficar curados. Ou por bem ou por mal, a gente vai ter a nossa imunidade e isso aí daqui a pouco vai ser só mais uma virose. É o que todos nós esperamos. Cara, tem que ter fé, paciência, acreditar na ciência. As pessoas estão estudando muito para ver se isso aí se resolve o mais rápido possível. E eu acho que mais cedo ou mais tarde vai resolver. Só que a gente tem que ter paciência. A gente está vendo que países pelo mundo, aí na Europa, estão abrindo já suas cidades, as pessoas já estão começando a ir para as ruas, com os cuidados. Na minha opinião sincera, imunidade mesmo, se Deus quiser, a gente só vai ganhar com a vacina. Ou a imunidade de um para o outro, você ficando doente e depois tendo a imunidade, como eu já tenho a minha no sangue. E o tempo vai dizer se a gente vai ficar imune mesmo ou só vai acabar tendo um resfriado pequeno como qualquer coisa, entendeu? Mas
ter paciência. Eu sei que tem pessoas muito graves no hospital, que a gente não sabe se elas vão sair, mas infelizmente faz parte da doença que a gente está passando. Tem muitas pessoas perguntando aqui sobre vacina. Se tem uma previsão, se o senhor acha que a gente vai conseguir uma vacina logo, o que o senhor acha disso? Cara, na verdade, a gente tem que pensar que às vezes a pressa é inimiga da perfeição. Não adianta nada surgir uma vacina, não adianta porcaria nenhuma a gente perder tempo. Acho que a vacina vai surgir sim. Não sei o tempo que vai demorar. Eu espero que seja o mais rápido possível. Eu espero muito que seja para o final do ano, outubro, novembro, dezembro. Mas eu espero que quando ela surja para nos ajudar. Não ser só um placebo que não adiantou nada. Por isso que eu acho que quando surgir, vão ter uns testes para ver se vai funcionar. E quando vier, que venha na hora certa, no momento certo, mas que funcione. Não adianta nada ser uma corrida desesperadora, como está sendo com as medicações. Use hidroxicloroquina, use azitromicina, use ivermectina. A gente não tem resposta para isso ainda. Vai demorar um tempo para dizer se adianta, se não adianta. Mas eu espero que quando chegue, acho que vai chegar, resolva o nosso problema. Ou ajude bastante. Doutor José Alexandre, eu gostaria de agradecer a sua participação, de ter tirado um tempo para poder falar com a gente, para contar a tua experiência, para a gente mostrar também que é possível superar essa doença. Como o senhor mesmo falou, não são só casos de morte, a gente tem inúmeros casos de pessoas que passaram por isso e conseguiram superar, como é o seu caso. Queria agradecer a tua participação aqui com a gente. Tá ótimo, obrigado. Espero que tenha ajudado um pouco o pessoal que está assistindo a disseminar um pouco para as pessoas ficarem em casa, para as pessoas tomarem vergonha na cara e acreditar que as pessoas estão morrendo e passar que, graças a Deus, eu fiquei bom e que a grande maioria das pessoas ficam curadas também. Obrigada, doutor. Aproveitando aqui um gancho que o doutor Alexandre falou com a gente, né, sobre a experiência dele, sobre como foi esse momento, na quinta-feira a gente vai ter uma live também falando sobre como passar por esse momento de isolamento, mantendo a nossa saúde mental. Vai ser uma entrevista com a psicóloga e psicoterapeuta Natália Moreira. Ela vai falar sobre como enfrentar esse momento. Então, essa live vai ser na quinta-feira, às 15 horas. E amanhã, vou repetir aqui, como eu falei no início, de repente quem chegou agora ainda não viu, amanhã tem uma entrevista, uma live ao vivo com o repórter Gustavo Monteiro. Ele vai entrevistar a Marcela, que é ex-Big Brother, né, ex-BBB, do último Big Brother agora que acabou. Ela vai falar sobre confinamento, sobre isolamento social, como é que é esse período dela ter saído de dentro do Big Brother e agora está confinada. Vai falar sobre o relacionamento dela com os ex-participantes e também com o ex-participante, o Daniel, com quem ela teve um relacionamento lá dentro. E aí vocês vão poder saber se eles estão juntos, se não estão. Então vai ser amanhã, às 17 horas. Fiquem ligados que todas as lives vão ser anunciadas aqui nos nossos canais, nas redes sociais. E aí vocês vão poder ficar ligadinhos em tudo que vai acontecer por aqui. Queria agradecer a audiência de vocês. E para reforçar aqui, como o doutor José Alexandre falou, fique em casa quem puder, vamos nos cuidar. E a gente viu aí que é possível superar essa doença, mas a gente precisa se cuidar. Então, obrigada a todos vocês.